Olá! Está começando mais um Conexões, onde ideias se cruzam e criam oportunidades. No programa de hoje, nós vamos falar de algo tão importante e essencial nesse mundo tão dinâmico. Como vender mais usando inteligência emocional e artificial. E para isso, recebemos um convidado que entende de vendas modernas e comportamento humano. Ele é especialista em inovação e mentor de vendedores e líderes. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Conexões. Pô, maravilha, que eu agradeço esse convite, muito legal estar aqui, poder trocar essas ideias, falar de conexões, falar de oportunidades, inclusive conexões, né? Acho que é isso que nos conecta, chegamos aqui por conexões, né? Exato. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nosso programa tem tudo a ver com essa essência de conectar. Então, sinta vontade para se apresentar para o nosso público que está nos assistindo em casa. Falar um pouco do Ricardo, realmente da experiência, para depois a gente conseguir entrar um pouco mais nesse conteúdo tão importante de hoje. Olha, a vida do Ricardo Lemos é ajudar as pessoas a melhorarem seus resultados, ganhando muito pouco ou nada para isso. Não sei se eu resumi. Que legal. Mas normalmente na área profissional todo mundo pode melhorar um pouquinho, né? Todo mundo pode... eu costumo dizer que eu ajudo a potencializar a pessoa, ela encontrar ferramentas dentro dela mesma para ela conseguir atingir alguns resultados que quem não quer melhorar, quem não quer dormir melhor, quem não quer ter um saldo bancário um pouquinho melhor. Todos, né? Então, essa é a minha vida, treinar equipes de vendas, treinar equipes de líderes, equipes inteiras de empresas, né? Rodo o Brasil fazendo isso. Que legal. E, bom, falando em mudança de comportamento, né, que está cada dia, né, mais acelerado isso, hoje, assim, pensando o que as pessoas estão buscando, tanto na parte, né, de conhecimento de si próprio, né, de se entender e também poder levar para o seu trabalho, para as suas empresas. O que mais elas buscam no Ricardo? O que o Ricardo vai me ajudar? O que eu vejo que as pessoas buscam muito, essas pessoas estão muito imediatistas, mas as empresas me chamam que elas querem novidade, né? Querem novidade, querem técnicas novas, né? Mas sempre tem a palavra motivação e a palavra engajamento. Então, Ricardo, a gente precisa motivar mais a nossa equipe, a gente precisa engajar mais a nossa equipe. Então, cada empresa, cada palestra que eu faço um briefing, faço uma reunião, e eu tenho um arquivo, né? Crio um arquivo, abro um doc para cada conversa desse briefing, sempre tem a palavra motivação. Por isso eu acabei me tornando um especialista em motivar pessoas, porque antes era a equipe de vendas, e aí, poxa, se tu consegue motivar vendedores, o resto da empresa fica fácil. Sim, com certeza. Perfeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores, Rose, uma coisa bem importante, né, o mestre dos palcos, Roberto Inachik, e para ti que é atriz, acho que todo bom vendedor precisa ser um pouco artista, né, Ricardo? Você concorda com isso? Realmente conseguir trazer realmente a sua essência de uma forma de realmente atrair realmente um público, conseguir se conectar de verdade com o seu melhor e com o melhor do público. É mais ou menos isso? É verdade. E o que eu entendo assim a parte do artista? O que o artista faz muito bem? Se comunicar bem. Então, às vezes, tem gente que fala assim, mas o profissional de vendas é dom. Não é dom, não existe. Dom é treino. Exato. Né? Então, assim, quanto mais eu treino, mais dom eu tenho. Né? Só que, às vezes, tem alguma pessoa que, sei lá, se foi pela educação, pela família, pelo dia que nasceu, que a Lua estava cruzando com Vênus, sei lá, essa pessoa é comunicativa. Então, ela naturalmente ela vai ter um pouquinho mais de facilidade na área de vendas. Isso é verdade. Não quer dizer que uma pessoa tímida não possa ter sucesso. Mas eu percebo essa semelhança da comunicação. O profissional de vendas precisa se comunicar, né? E, às vezes, ontem mesmo, estava ministrando um treinamento, uma palestra, e antes, um palestrante que veio antes de mim, levanta a mão, quem quer falar tal coisa? Puxa, cadê o gerente de atendimento? Não quero falar. Poxa, o cara é gerente de atendimento, não quer falar. Diante de toda a sua equipe, era o melhor momento para ele poder falar e se comunicar. Então, às vezes, as pessoas perdem momentos importantíssimos por não querer se comunicar. E o artista é uma pessoa que já se comunica, às vezes, sem abrir a boca, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo.
Nós temos um público em casa que tem a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem empresas. Nesse mundo que a gente está de inovação, quais as especializações que eu preciso ter para mim ter sucesso na minha empresa de acordo com a inteligência artificial? Qual um curso, uma especialização dentro desse movimento agora de crescimento que a gente está tendo nesse cenário, esse movimento que realmente eu consiga atrair mais clientes, que eu consiga atrair e ter benefícios com isso? Tem algum curso, tem uma especialização, tem algum treinamento do Ricardo, tem alguma coisa nesse sentido? Olha, é uma pergunta bem interessante que já está me intrigando. Mas o que eu posso dizer? Eu não sei se tem, eu só sei te dizer o seguinte, se for uma graduação, quando esse cara entrar hoje na graduação, quando ele estiver formando, o primeiro semestre já mudou, já não está mais valendo, já não funciona mais, já não é verdade. Já mudou o currículo. Então, assim, o que eu vejo é que uma coisa que é fundamental é a mentalidade da pessoa. Se você tem uma mentalidade de querer acompanhar as coisas que estão acontecendo, você tá no trem certo. O problema é que, assim, a gente estava conversando antes aqui, cara, desde muito jovem, eu comecei minha vida em sala de aula treinando pessoas a usar o computador, na época do DOS, MS-DOS, depois o Windows. E muitas vezes eu vi pessoas dizendo assim, não, eu não gosto muito de tecnologia, eu não gosto muito de computador. Não gosta porque não sabe. Agora tem aquelas pessoas que estão curiosas, que estão sempre atrás do que está acontecendo. E sabe quando apareceu a internet e tal, e todo mundo, site, isso, aquilo, tinha gente que ia, não ia. Depois passou um tempo, tinha gente que tu tinha amigos que tinha smartphone, tinha gente que não tinha. Eu não vou precisar de um smartphone. Então tu tinha aquele só recebe, né, com os botãozinhos e tal. Cara, hoje tu conhece alguém que não tem um smartphone? Então o que vai acontecer? Essa história que está pegando agora de inteligência artificial, tá todo, não, que eu não preciso, que vai, que não vai. Cara, não dá 2 anos, não vai existir mais essa pergunta. Se tu vai, não é que tu fez, né? Mas essa de se tu usa ou não usa inteligência artificial. Então, assim, voltando, tem muito treinamento, tem muito curso de momento, né? Sim. Mas talvez a área que você atua, que eu atuo, de desenvolvimento humano, de a pessoa ter princípios, por exemplo, se ela tem uma palavra, se ela tem uma palavra com ela, inovação, por exemplo, tecnologia é a ferramenta. Tempos atrás era o site. O cara, precisa abrir um site hoje? Não, o cara tem um perfil, exato. O cara sabe, sei lá, se gastar dinheiro com site hoje, vale investir, vale, dependendo do negócio. Mas vão mudando as ferramentas. Agora, você segue com aquela palavra inovação em alta na sua carreira, você vai estar sempre, eu vejo que vai estar sempre bem, entende? Então, eu colocaria a palavra inovação. E uma pergunta assim, essa questão, né? A pessoa tem ali as ferramentas, sabe, mas exatamente na hora de fazer essa apresentação, como o senhor falou agora, né, que chegou lá, o cara não conseguiu falar no momento mais oportuno. E isso acontece muito, e com pessoas super capacitadas, que conhecem o seu trabalho, sabem melhor do que qualquer outra pessoa, mas não conseguem passar isso. Verdade. Né? Então, não por não saber também, mas às vezes a emoção, a vergonha, né, que se sente vergonha em falar em público, né, e deixam essa... E aí eu pergunto assim, tem alguma técnica para aquela pessoa que ela, cara, eu domino demais isso como ninguém, mas eu não consigo passar. Tem. Então, vamos... Eu até desenvolvi um treinamento tempo atrás, tem alguns materiais gravados, cursos, enfim, sobre como falar em público. Né? Perfeito. E as pessoas falam assim, é outra coisa, eu não gosto de falar em público. Não gosta porque não sabe. Aí tem um monte de gente lá, a pessoa, eu quero fazer uma pergunta. Aí a pessoa chega lá, tu leva o microfone, pode fazer a pergunta no microfone. Não. Parece que dá choque pegar o microfone. Mas por quê? Talvez aqui, você que está nos assistindo, a primeira vez que você sentou para dirigir um carro, ficou ou não ficou nervoso? Nervosa? Demais. Muito, né? Deixou apagar várias vezes. Né? E apagar é aqui, né? Tem lugar que é desligar, fui falar isso aqui no Nordeste, é estancar. Desligou, morreu. Mas várias vezes, por quê? Mas quando te falaram, acelera devagarinho, tira o pé devagarinho, tem o que não entender? Não. Mas tu tem o conhecimento, mas tu não tem a habilidade. Exato. Então, de tanto fazer isso, tu pega a habilidade. O falar em público é a mesma coisa.
A pessoa sabe, tem o conhecimento, mas não tem habilidade. Ela não consegue ouvir nem a voz dela no microfone. As pessoas, mas eu não gosto da minha voz no microfone. Não, mas a tua voz não é a mesma, porque tem um equipamento reproduzindo a tua voz. Então precisa técnica. E aí tem outras coisas que você falou. A vergonha, às vezes não é vergonha, falar em público é se expor. Então tu está sendo julgado. Só que tem o seguinte, tem pessoas que não sabem, você que está nos ouvindo, ficar em silêncio também está sendo julgado. Exato. Tu não abre a boca para não se expor, já tá se expondo, já está sendo julgado. Verdade. Mas existe uma coisa muito forte que as pessoas têm medo de esquecer. Então quando ele vai falar em público, o diálogo interno é tão grande, eu não posso me esquecer. Olha, o meu chefe está me olhando, olha, o seu Oliveira veio também. O presidente, não sei o quê. Aí, será que é meu cabelo? É minha chapinha, aí é minha camisa. Meu batom não tá Errou. Esqueceu. Por quê? Porque tem um diálogo interno absurdo. Aí eu devia ter, esse slide está horrível, eu devia ter preparado melhor e tal. Aí eu não posso me esquecer, Vai esquecer. Outra, chega na hora de ficar repassando conteúdo. Não. E tem muitas pessoas que não treinam. Eu tenho que dar uma palestra, mais importante da minha vida, e não foi tão boa assim. Quantas vezes tu treinou? Treinou? Como assim? Não era só chegar e pegar o microfone. Como assim? Esses tempos eu preciso dar uma palestra para 1.500 pessoas na Fiergs. Cara, tem 40 minutos, não pode passar de 40 minutos. Eu treinei essa palestra 8 vezes com o relógio. Aí chega lá, pum, cravou, o cara é bom. Não, isso é treino. É treino. Qualquer atleta, você vê, as pessoas treinam. Não adianta só dominar, né, o assunto, tem que treinar também. Exato. Certo. E quer ver mais outra coisa? Definir um roteiro. Para falar, preciso falar tal coisa. Quando você começa a falar tal coisa, o nosso cérebro funciona por conexões. E aí, quando eu estou dando um exemplo, vem outro exemplo. E aí, qual é a armadilha? A pessoa lembra do outro exemplo e fala. Pronto, já estourou o tempo dela. Exato. Ela tinha criado um roteiro, mas vem vindo, ela vai no improviso. Não pode improvisar, que vai ser pior. E eu quero alinhar isso, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, Rose, uma coisa bem interessante que o Ricardo trouxe, usando o termo conexões. Que eu queria, inclusive, que tu compartilhasse com o nosso público, que a gente se conecta pela mesma emoção. E o nosso exemplo, eu acho que o maior exemplo disso, a gente se conectou, Ricardo, de uma forma pela internet, por admirar o trabalho um do outro, e essa conexão gerou um programa hoje na televisão. Olha, legal. E está gerando mais uma conexão aqui. Eu quero que tu trouxesse isso que tu comentou antes, justamente dessa conexão que a gente cria com as pessoas com afinidade da mesma emoção. Legal isso, Paulo. A gente tem vários exemplos, assim, até bem populares, né? Então, às vezes, tu tá, por exemplo, eu viajo bastante. Agora estou de carro, estou na rodoviária, estou no aeroporto. Aí tem um voo que está atrasado, todo mundo quieto ali, daqui a pouco um levanta, vai no balcão, escuta aqui, está 30 minutos atrasado, vocês não vão falar nada. Aí já vem 2, 3, pois é e tal, e já entra, já se engajam. Aí a mulher vai lá, eu vou lá ver o que aconteceu. E aí os caras já ficam conversando entre eles e tal, e já trocam o WhatsApp. Tu vê um absurdo, vira amigo, né? Vira parceiro. Aí, outro exemplo, tá lá um amigo meu que contou, às vezes eu vou sozinho no jogo, e aí tô lá, sentado na arquibancada com um radinho, terça-feira, quarta-feira, frio, chovendo, dá um gol, eu tô sozinho, eu pulo, eu olho pro lado, tem um cara sozinho também, eu corro, abraço o cara, nunca vi na vida, já abraça o cara. E várias situações na vida, mas o que eu quero dizer? Sentir o mesmo nos conecta. Então, quando a gente passa por situações semelhantes, tem algo em comum, isso acaba conectando. Normalmente, os nossos amigos gostam mais ou menos das mesmas coisas. Quando tu teve amigos que tu começou a gostar de algumas coisas e outros não, músicas, lugares... O próprio relacionamento. Exato. Se não tem alguma coisa em comum, vai se desconectando. Então, eu gosto muito desse termo, sentir o mesmo nos conecta. E aí é o grande desafio de quem é um empresário, lojista, o dono de algum negócio, como ele faz para a sua empresa se conectar? Porque a gente vê porque aquelas marcas que o cara tem orgulho de botar a camisa. Eu trabalhei há muitos anos, gente, nossa, nem venho quase quantos, na cervejaria Brahma, onde é o Shopping Total. Uau! E na época a gente ganhava a camisa da Brahma, eu saía, quando eu chegava perto dos meus amigos, me dá uma camisa dessa. Sei lá, é tipo ter uma camisa do Google hoje, coisa parecida, sabe? Então, aquilo ali era uma coisa que tinha conexão. Enfim, então, esse é o grande desafio das marcas, das empresas, né? É criar algum sentimento que gere conexão, que a pessoa quer estar próximo, quer estar junto.
e se sente bem, né? Esse é o desafio. Ricardo, e agora assim, pegando né, voltando para essa questão da IA, que hoje está sendo usada, eu acredito que em geral aí nas empresas já, e teria algum exemplo assim prático, diz assim, olha, para quem vai começar, eu nunca trabalhei com IA e eu gostaria de aplicar, né, usar IA para ajudar nas minhas vendas da minha empresa. Para quem está nos assistindo, assim, aquele primeiro... Tem muita coisa. A primeira é assim, qual é o grande problema da inteligência artificial? O nome. Porque de artificial não tem nada. Mas a palavra artificial afasta. Ai, não gosto de nada artificial. Exato. Então as pessoas, artificial, quem quer? Tu quer um óculos artificial, um olho artificial, um cabelo artificial? Tu quer uma bebida artificial? Não, ninguém quer nada artificial. Então, na minha visão, o nome atrapalha. Porém, de artificial não tem nada. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa quebrar esse padrão. Teve esse pensamento. Tem metade das pessoas, quando eu faço palestra, treinamento, eu pergunto assim, levanta a mão quem já usou a IA. Bom, as pessoas relacionam IA com o ChatGPT. ChatGPT se popularizou. Sim. Só que tem mais de 2.000 ferramentas de inteligência artificial hoje disponíveis, sem contar as que estão na mão dos programadores, etc. Mas a grande maioria vai lá e digita assim, o cara de vendas, ele digita lá, como faço para vender mais canecas? A resposta, ela é fraca. Aí o cara, esse monte de baboseira? É isso? Aí o cara vira as costas e vai embora. Então, assim, quando você vai num restaurante, se você não sabe pedir, vai comer qualquer coisa. Quando tu vai na IA e pergunta de qualquer jeito, vai vir alguma coisa mais ou menos. Agora, então qual a dica? Primeiro, entenda que ChatGPT vem de chat, o que é? Conversa. Então conversa com ele. Primeiro, dá informações para ele. Olha, eu sou palestrante, sou treinador, o meu público-alvo são empresas, eu atuo assim, eu trabalho na parte motivacional, na parte de engajamento. Eu percebo que as empresas têm isso, aquilo, eu falo do meu público, falo das minhas dores. E aí depois eu faço a pergunta. Ou melhor, uma dica prática, que é uma prática. Vai lá no ChatGPT, tem várias, tá, ferramentas, posso citar outras e tal, mas vai no ChatGPT e bota assim, ó, faça 20 perguntas sobre a minha empresa para você conhecer ela melhor. Ele vai fazer. Uau, aí ele vai te fazer, aí tu vai responder. Tal. Aí, aquelas informações, hoje o modelo atual do ChatGPT, ele já armazena, mesmo que não é pago. Ele armazena, tá ali. Aí você faz a pergunta, pronto. Já vai ser a resposta vai ser muito mais direcionada. Aquela história que eu cheguei aqui, vamos nos conhecer, vamos conversar um pouquinho, porque eu quero te entender para a gente saber. O segredo está na pergunta. Muito legal. E aí, quando tu quer alguma coisa da IA, tu não sabe como perguntar? Várias vezes eu não sei. Então eu digo assim, ó, estou precisando... Eu escrevo assim, ó, sempre começo com me ajude. Porque quando tu escreve me ajude, quando tu faz uma pergunta, qual é o treinamento melhor? É uma pergunta, ele não pode errar. Agora, se tu fala me ajude, tu deixa ele mais solto na resposta. Então você diz assim, estou precisando criar um programa de treinamento para uma empresa do agronegócio e colocar um sistema de gamificação e pontuação para que eles ganhem treinamento durante o ano inteiro. Eu não sei por onde começar. Você pode me fazer algumas perguntas para me ajudar com isso? Aí ele começa a te perguntar, tu responde. Começa a te perguntar, tu responde. Então, lá no final da conversa, depois de 2 horas de conversa, que ele me entrega o programa. E isso aconteceu comigo, e foi verdade. E nada mais é do que se conectar com a inteligência artificial. Então, isso, pronto. Se conecta com ele. Pergunta, me ajuda, como eu devo te pedir para que você faça tal coisa? Aí ele vai te dar o modelo da pergunta. Ele vai te ajudar. E deixa eu trazer agora para fazer outra pergunta de um exemplo prático. Como fazer essa melhoria de evolução dentro de um colaborador de empresa sem que ele perca a essência? Porque a gente está perdendo muita essência hoje em dia, muito nesse comparativo dessa pressão, né, que a gente vive. O mundo artístico tem isso, o mundo empresarial tem isso, o mundo humano então nem se fala. Como trazer essa evolução sem perder a essência? Olha, tem muita gente falando assim, mas a IA vai tirar o emprego das pessoas. Não, quem está usando bem a IA é que vai.
Entende? Exato. Então, assim, entenda que as ferramentas de inteligência artificial, elas vão te dar qualidade absurda e produtividade absurda. Então, o que tu fazia, esse programa de treinamento que eu certamente levaria uma semana para escrever, eu fiz ele em 2, 3 horas. E com uma qualidade muito superior. Onde é que eu quero chegar, Paulo, para te responder? Se a pessoa que está do lado de cada máquina, ela for fraca, se ela não tiver café no bule, se ela não tiver conhecimento, ela vai aceitar qualquer coisa. E aí já está acontecendo, copiar, colar. E aí o cara copia e cola, tu vai lá e tu vê que aqui, ficou um textinho meio somebody love, assim, sabe? Ficou meio estranho. Isso aqui é IA. Então, quem já tem um pouco de conhecimento, já tem habilidade, já é de qualquer área, ele vê aquele texto, aquilo ali, ele vai te dar mais repertório, ele vai te dar ideias, mas tu não vai copiar colar. Exato. Ele vai te ajudar a pensar. Então, assim, aí tu não perde a tua essência. Então, eu penso assim, imagina que tem um clone seu, que faz o que tu faz, só que ele tem 30 vezes mais capacidade de conhecimento, de velocidade, ele está 30 vezes na tua frente do que tu faz. É a IA. Cada vez que tu precisar tomar uma decisão, que tu precisar alguma coisa, pergunta para ela. Mas dá o teu contexto. E que ela responder, com o teu conhecimento, tu vai analisar, gostei disso, vou pegar essa parte, essa aqui eu não gostei, vou usar isso. Então tu usa para tomar decisão, tu usa para criar texto, tu usa para ter produtividade, tu usa para pensar, para ter pensamento crítico. Né? Então é como se tu tivesse um cara bom do teu lado para conversar. E as pessoas vão lá e ainda estão... Claro, nós estamos no início. Né? As pessoas vão lá e fazem algumas perguntinhas simples, algumas perguntinhas básicas. Ou nem fazem, né? Porque acham que não, eu sou advogado, nada contra. É um amigo meu, só estou lembrando que 2 amigos meus, eu falei, cara, já está usando. Não, a minha área é muito específica. Não posso. Não, isso aí eu preciso ter meu conhecimento e tal. Aí eu falei, qual é a tua área mesmo? Ah, tal. Eu fui lá, oi, eu fui lá nas internas, né? Oi, eu sou advogado da área tal, faço isso, aquilo. O que você poderia fazer por mim? Que, aliás, essa é um prompt que qualquer um pode usar. Vai lá e fala, eu faço A, B, C, D, eu edito programas, eu faço isso, eu faço tal. Como você poderia me ajudar? E ele vai te dar uma relação de coisas para ti. E aí veio umas 10 ações, linhas assim, específicas que ela poderia fazer pelo meu amigo advogado que acha que não precisa. Então, assim, para concluir, é uma avenida de uma mão única. Quem já entrou e movimentada. Cara, tu entrou, não tem como parar no acostamento, cara. Vai. Sabe que tu não tem como parar, entrou, vai. Não tem volta. Mas é uma avenida maravilhosa. Eu acho que é uma forma de aprender também, né? Porque Evoluir. acaba a gente estudando ali. Total, é muito conhecimento, né? Exato. Às vezes a gente diz assim, ih, sabe o fulano? Ele ainda pesquisa no Google. Sério? Como assim? Faz todo sentido. Desculpa aí se você desculpa. Eu pesquiso no Google. Gente, nada contra. Mas o intuito é justamente esse, Ricardo, a gente trazer essas mudanças de uma forma divertida. Às vezes a gente precisa ter esse chacoalhaço para sentir que realmente a gente precisa evoluir sem perder a essência, mas também levar a nossa visão para o mundo, porque o mundo precisa evoluir sempre. Né? E aí, uma coisa, assim, voltando ali na questão do artificial, né? Gente, quem criou a inteligência artificial? Foi máquina? Foi homens, foi pessoas, foi ser humano. Então, o que está lá é conhecimento da humanidade. O que os caras fizeram, uma coisa fantástica, que é assim, só um parênteses. Você não sabe como funciona a tua impressora, mas tu imprime fotos. Tu não sabe como é que funciona o motor do teu carro, mas tu dirige a vida inteira. Tu não sabe como é que funciona o Excel, mas tu usa. Então, assim, apenas use a IA. Não fica pensando como é que... É fantástico, como é que ele faz isso. Mas apenas use. Mas alguém criou alguma coisa que usa o nosso idioma de uma maneira fantástica, que ele te dá possibilidades, que ele te dá... É como se você tivesse antes, a gente tinha 1, 2, 3 livros na prateleira. Agora nós temos 150 livros para tu pesquisar a hora que quiser. Então, aumentou o nosso repertório. Aumentou a nossa base. Exato. Evoluímos, mas não deixamos de ser humanos, né? Isso. Só que aí, então, a palestra que eu faço, Descer do Ser Humano, me lembrei, né? Que eu criei uma palestra Venda Lucrativa com Inteligência Artificial e Emocional. Por quê? Justamente para ter esse contraponto.
Sim. Então, quando tu tem a tua pitada de humano, não que a IA não seja, mas assim, Sim. Ao escrever, tu pede, eu gostaria que fosse mais emocional, eu gostaria que fosse com um tom mais carinhoso, eu gostaria... Então, você pode pedir isso, e aí vai vir vai vir respostas Sabe, mais nesse tom que tu pediu. Né? Na essência de quem está ali. Isso. Ricardo, nosso programa é tão bom que passa tão rápido, né, Rose? Não. Já terminou? Infelizmente. Gente, Nosso que isso? programa, tu vê como é bom a gente poder conversar de coisas que realmente façam sentido? Total. Então, assim, para encerrar, vou te pedir para deixar, então, uma mensagem aí para os nossos telespectadores, né? E, assim, o que esperar do futuro? Olha, a mensagem que eu dou é trazer a inovação. Não te entrega, não fica se escondendo atrás de coisas dizendo que eu não gosto. Você não gosta porque não sabe. Então, dá um jeito de aprender, pergunta para as pessoas. Entra nesse trem, que é rápido, é um trem bala. Vá lá e coloque no Google IA 2027. Já produziram um relatório dizendo quais são as projeções para os próximos anos. Uau. É bom ler. Não tem tempo nem, mas assim, é bom ler para você ter uma ideia o que vem, chip implantado na pessoa que já pensa não sei quantas vezes mais rápido, coisas absurdas, tá? E então assim, entra nessa, porque quando começou o site era assim, quando começou a internet era assim, quando veio o smartphone era assim, então assim, entra logo e não resiste, tá? Não tenha resistência. E Ricardo, se entrega, se joga. Te agradecer por tantas informações ricas, agradecer por essa conexão valiosa, por esse propósito. Sigam o Ricardo nas redes sociais. Exato. Rose, mais uma vez, obrigado por essa parceria única. Essa conexão maravilhosa. Única, que está gerando grandes resultados. E agradecer ao nosso pessoal de casa por mais um grande programa, por realmente criar essa conexão, grande propósito. Toda quinta-feira a gente se vê aqui com essa conexões, com grandes informações e principalmente com realizações. Então, até o próximo Conexões.